Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula, aula de número 10. A gente gostaria de dizer aqui que foi um prazer estar com vocês no ano de 2022. Foi um trabalho muito gratificante, muito edificante. Foi um trabalho do qual a gente teve um aprendizado muito grande. E é com essa satisfação que a gente traz aqui a nossa última aula. Essa última aula, a aula de número 10, é referente ao capítulo número 4, criado no ano de 2022, que compõe o nosso caderno de orientação técnica de documentos a partir da XEM ambiental. Até o capítulo 3, toda essa formatação ela foi produzida até o ano de 2016. E o capítulo 4, e algumas pequenas inserções que colocamos um pouco antes do capítulo 4, ela foi trabalhada e produzida em conjunto com o projeto de Caçapava. Queremos agradecer aqui a participação de cada um, que cada um, até que nos seguiu esse momento da aula número 10, tenha tido um ótimo aproveitamento. A partir do capítulo 4, vocês terão vários exemplos de como vocês poderão, no passo a passo, montar tanto o módulo quanto as aulas. Também vamos brevemente explicar como nós vimos como uma alternativa produzir tanto os módulos quanto as aulas a partir do Microsoft Access, que é um programa de banco de dados que consta do programa Office da Microsoft. Nesse sentido, nós entendemos que facilitou bem a produção, né, tanto dos módulos quanto das aulas, né, e das aulas destes módulos. E aí nós fechamos aí a formatação desse programa em banco de dados para que, com o passar do tempo, né, todos esses dados de aulas e de módulos eles possam compor aí para a escola um conjunto muito grande de aulas e um material muito bom para dados e futuras pesquisas e futuros trabalhos e futuros aprimoramentos dos trabalhos em educação ambiental, não é? Muito obrigado por tudo até aqui e estaremos sempre nessa parceria, ok? Vamos à nossa aula número 10. Tchau, tchau. Nessa última aula, nós gostaríamos de ler aqui uma mensagem para vocês. Essa mensagem consta do início do capítulo 4. Nós fizemos uma breve reflexão do nosso caminho até ao capítulo 4, que é onde a gente começou a produzir o material para a educação infantil, para o ensino fundamental 2, e a partir de todos os diálogos e conversas que nós estamos tratando aí no período de formação do ano de 2022. A gente não poderia aqui encerrar esse trabalho sem essa pequena mensagem. Esperamos que vocês gostem. Ela foi feita com muito carinho e uma mensagem que fica aí do nosso agradecimento por esse projeto. Essa mensagem, ela fica como um resumo de todo o nosso trabalho neste período que nós pudemos compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Muito obrigado. Vamos lá? Um pensamento compartilhado. Durante a nossa formação no Colégio Harmonia, buscamos caminhar com a teoria e a prática. Entendemos que para as aulas de educação ambiental atingirem maior alcance e eficiência junto às crianças, a produção de seus materiais deve observar a sua realidade próxima ou distante, conforme o aprofundamento necessário para o avanço da aprendizagem e, sobretudo, pelo crescimento de afeto em relação aos eventos ambientais e pelo seu protagonismo. E, nesse sentido, o planejamento das aulas é construído a cada passo, observando tempo e espaço da escola. O tempo
tem relação com o cotidiano escolar e toda a organização escolar. O espaço tem relação com o prévio conhecimento do próprio espaço e a relação de apropriação desse espaço. Quando identificamos estes dois elementos para a produção do nosso planejamento em educação ambiental, significativa parte do trabalho a ser realizado conta com maior sucesso. Desse pressuposto, a nossa metodologia se distancia de fórmulas ou apostilas prontas e estáticas. Deverá ser um material vivo, dinâmico. Como vimos durante nossa formação, é preciso buscar a curiosidade das crianças, estimular a pesquisa e exercitar a produção do conhecimento. O material produzido pelas crianças e seus professores poderá ser reproduzido para outros períodos, desde que observados alguns aspectos, como as realidades mais recentes. O material produzido num determinado ano poderá ser transportado para o ano seguinte, porém, há de se observar as novas realidades das salas, classes e crianças a cada ano. Também consideramos essa predisposição observados os atuais eventos ambientais no Brasil e no mundo. Diante de toda essa complexidade vivida e das rotinas necessárias para o bom andamento escolar, exercitar nova metodologia exige-nos exercitar novas práticas. Estas nem sempre de simples assimilação ou transposição. E, com perseverança, em médio e longo prazo, que nos apropriaremos de qualquer coisa que for. Muito obrigado. Bem-vindos à aula 10, capítulo 4, exemplos de aulas do infantil e do fundamental 2. Bem, nós separamos aqui, né, como exemplo de materiais e atualização de materiais, alguns dos trabalhos que nós já realizamos aí. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como a gente garimpar, né, conteúdos para esses trabalhos. Então, a gente parte primeiramente daquilo que a gente tem na mão, daquilo que a gente já tem trabalhado e acumulado aí nos nossos arquivos, né? E eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de um trabalho que eu realizei no ano 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, onde, por ocasião dos escorregamentos entre as cidades de Petrópolis até Nova Friburgo, nós realizamos um estudo de impacto das enchentes e chuvas, escorregamentos nas populações da região serrana do Rio de Janeiro. E aí eu sempre guardo esse material e, né, hoje, terminando aqui de organizar todo esse material para vocês, eu já tinha colocado esse material em conteúdos, inclusive em aulas anteriores, e eu sempre falo o seguinte: os eventos são naturais, os desastres não. E aí nós fizemos uma abordagem, inclusive essa semana, nas nossas salas de aula com os alunos, nestes temas que é necessária essa conversa, não é? Desde 2011, nós, após esses desastres na região serrana do Rio de Janeiro, leis surgiram, né, e dão aí um norte para as prefeituras, para os estados, com relação à proteção, principalmente, de populações em áreas vulneráveis. E, por diversos e complexos motivos que a gente já sabe, não tem sido atendida a própria legislação em muitos sentidos. E aí esse material você traz de tudo que você tem, né? Você transforma esse material e aprofunda esse material conforme o ano, série que você vai trabalhar. Por exemplo, nessa foto que eu trouxe para vocês, quando ela é bem ampliada, a gente percebe perfeitamente os recortes que nós temos nela, na primeira foto aqui. Nós temos aí a vegetação, nós temos logo abaixo o solo e as rochas. E aí a gente consegue explicar para as crianças, de uma forma muito tranquila, o que é o fenômeno do escorregamento, né? E eu tenho outras fotos exatamente desse local, que a gente vai trabalhar e explicar o que é um escorregamento. E da prática,
né, dos nossos trabalhos nesses campos. Logo abaixo nós temos Nova Friburgo, desculpem, tem um trava-língua aí, né? E aqui abaixo nós temos um hospital, o Hospital São Lucas, do qual as rochas desceram, entraram dentro do hospital, cortaram o hospital no meio, inclusive passaram pela ala infantil e desembocaram no bairro abaixo. Aqui, na última foto que vocês estão vendo, é o bairro que as rochas passaram pelo hospital e caíram nas casas e trouxeram toda a destruição também. Então, assim, nós temos aí material muitas vezes enriquecedor do nosso próprio trabalho, que eu guardo, né? Tenho material aí de pelo menos 10, 15 anos guardados digitalmente. Isso é importante. Tudo é material de aula, tudo é material didático. Né? Você pode pedir a colaboração para os seus colegas de todas as áreas quando você for produzir um material didático, né? Você pega uma foto, dessa foto você traz toda essa informação. E aí, quando eu não tiver esse material todo, mas eu preciso acessar, existem muitos conteúdos na internet, de autoria livre, e vocês podem também se apropriar desse conteúdo e citar a fonte. No caso da aula, preparar a aula, né? Aqui no nosso trabalho, nós pegamos muitas vezes um conteúdo de autoria livre para citar algum exemplo de alguma coisa. Então, isso é possível também. Por isso que eu trouxe aqui para vocês esses exemplos aqui, de banco de dados que eu tenho de imagens de trabalho que a gente vai realizando aí, né, no nosso tempo. Né? Nessa segunda foto aqui, nós estamos numa aula de educação ambiental, que nós chamamos de aula modelo, foi quando nós pegamos o nosso livro de teoria inicial ainda, que estavam lá nas primeiras linhas e leituras e revisões, e estávamos pondo em prática a nossa aula justamente para entendermos ali o que seria possível, não seria possível, o que faltou, não faltou, o que precisava melhorar, não é? E nas nossas conversas, inclusive nas últimas aulas, nós também falamos disso, né? Justamente nossa aula foi essa, né? Que o material que nós trouxemos aqui nos nossos conteúdos, eles são exemplos e que vocês podem aperfeiçoar segundo, não é? E aprofundar segundo as necessidades e a realidade dos alunos, né? Seja ele para o Fundamental 1, 2, ensino médio, e, e levando o quê? A estrutura, né? Qual é a nossa estrutura central? Sensibilizar, pensar e agir. A partir do pressuposto, do esqueleto que nós montamos, em nossa metodologia, sensibilizar, pensar e agir, é que nós podemos aí trabalhar com diversos materiais e aprofundamentos, segundo o que nós já discutimos nas nossas aulas. Aqui, o que nós estamos fazendo? No Parque da Moçota, nós estamos medindo os índices, o índice pluviométrico, né? E as crianças tinham curiosidade. O professor falou que choveu tantos milímetros. O que é isso? Então, nós temos lá um centro, né, de medição, né, uma estação de medição no Parque da Moçota, e inclusive é estação de medição oficial, que a entidade, a instituição do Estado de São Paulo, que monitora as chuvas na nossa região, eles passam de mês em mês ali, pegando no nosso livro a medição que é feita por um funcionário do parque diariamente, ok? Se não teve chuva, zero. Se teve chuva, vamos lá, medir quanto chuva caiu ali, né? Então, as crianças acharam muito interessante isso, aprenderam como medir chuva, fizemos várias brincadeiras lá, isso é muito importante para eles entenderem como é que a gente pode medir essa chuva que cai, né? Mas nós também podemos fazer isso na nossa escola, inclusive tem no nosso manual, no Fundamental 1, um exemplo de como produzir, né, um pluviômetro. Tudo bem? A partir do capítulo 4, nós estruturamos o capítulo 4 da seguinte maneira: nós colocamos um resumo como exemplo, de módulos, tanto do ensino fundamental 1, quanto ensino fundamental 2 e educação infantil. E aí nós apresentamos aqui esse resumo nesses quadros que virão a seguir,
E logo depois vocês têm, além dos módulos, vocês vão encontrar no nosso caderno de orientação os exemplos todos colocados ali, com as aulas, sugestões de exercícios, sugestões de avaliações, sugestão de metodologias de trabalho de acompanhamento em avaliação, enfim, é o que nós colocamos como exemplo, exemplos que vocês poderão aperfeiçoar. No caso aqui do ensino fundamental 1, né, como exemplo aqui no nosso e-book, nós colocamos aqui, né, módulo 1, para o primeiro ano, né? Inclusive, nós temos esses mesmos trabalhos, foram repassados já no mês de fevereiro de 2022, como um material inicial, né, de material de início de prática com o Colégio Harmonia, do qual foram sofrendo vários recortes conforme os professores decidiram o que era mais apropriado para o primeiro ano, para o segundo ano, terceiro ano, para o primeiro bimestre, segundo bimestre. E isso foi um exercício legal que a gente foi conversando, né? Esse material não é estanque, não está rígido, ele vai sendo adequado conforme a sua realidade. Mas aqui nos exemplos, né, nós fizemos um resumo para cada segmento escolar. Então, para o ensino fundamental 1, por exemplo, nós colocamos aqui no módulo 1, né, quais as diferenças entre as plantas que encontramos na nossa escola. Aí vocês vão lá embaixo, né, no módulo 1, que nós fizemos, do e-book, vocês vão ver lá essa atividade, o que nós pensamos no módulo, objetivos do módulo e os exercícios que nós propusemos para esse módulo. E, subsequentemente, módulo 2, módulo 3, módulo 4, mais ou menos dividindo em 4 bimestres, né? Que também nós conversamos nas nossas últimas reuniões, e poderiam tomar outros formatos, não bimestrais, mas conforme algum calendário, com uma outra predisposição ou uma outra organização escolar. Esses módulos, dessa maneira que nós compusemos aqui, nós seguimos como um exemplo de nossa organização escolar nas nossas escolas públicas, por exemplo, que nós dividimos em bimestres, né? E esses bimestres, mais ou menos, dão cerca de 2 meses e meio, chega a 3, cada um, né? E aí nós pensamos sempre no número de aula de, em média, 20 aulas por bimestre, cerca de 2 a 4 aulas semanais, né? E isso também vai variar conforme a organização escolar de cada um, né? No caso do Colégio Harmonia, é uma escola de tempo integral, em que os alunos têm outras possibilidades de outros tempos. Então, aí, essa flexibilização pode ser perfeitamente ajustada conforme a organização escolar, o currículo de cada escola. Para o ensino fundamental 2, né, dos sextos aos nonos anos, nós, como exemplo, começamos aqui no módulo 1, do nono ano, por exemplo, aqui, olha, como exemplo aqui, né, lá no nosso e-book, nós temos exemplo de todos os anos. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono e do infantil. Aqui nós trouxemos prefeito de vídeo, para o vídeo não ficar aí muito demorado, alongado, exemplos de ensino fundamental 1, 2, infantil, né? Por exemplo, para o nono ano, nós poderíamos trabalhar aquecimento no planeta e suas consequências globais, a Amazônia e a importância de sua biodiversidade para a vida no planeta, sustentabilidade e desenvolvimento, e as nossas contribuições para um planeta melhor, lá no final do módulo 4, que seria o módulo de fechamentos, de tudo que nós trabalhamos no processo, no decorrer desse ano letivo, né? Nós falamos, né, que nós, para a produção desses módulos e a produção dessas aulas, existem aí várias alternativas. Conversando, e nesse processo de formação com os professores do Harmonia, nós percebemos o seguinte: vamos pensar numa maneira de deixar o trabalho mais eficiente, né? Inicialmente, com as escolas, aqui nós fizemos o trabalho em Word, e cada vez que se precisava fazer alguma modificação, acessávamos em Word aqueles trabalhos, acumulavam umas pastas que às vezes não eram assim tão fáceis de organizar e acessar
né? No caso do Access, qual é a possibilidade do Access, colocar aqui no Access? É que você, uma vez inseridos os dados, né, eu, por exemplo, eu consigo depois no em filtrar, né, que tem essa disponibilidade aqui, ó, filtrar, eu posso criar um dispositivo e, em um campo de dados específico, filtrar, por exemplo, o que nós já falamos de sustentabilidade para os nonos anos. Eu crio esses parâmetros e ele vai lá e puxa, olha, sustentabilidade nos nonos anos, que trabalhos foram realizados. Ou seja, é um banco de dados que você cria, você acessa para a criação de novos trabalhos, arquivo para futuras pesquisas e reformulação desses mesmos trabalhos. Então, aqui o Access acaba sendo uma ótima ferramenta para o acúmulo de dados, porque veja bem, nós fazemos aí, né, um módulo específico para o ano de 2023, né? Em 2024 teremos outros módulos com outras questões. Claro que algumas questões reviveremos lá e repassaremos e tal, mas na hora que nós fizermos aí essas atualizações, é necessário que fique sempre tudo que foi trabalhado, né, para que nossos colegas que virão depois da gente saibam o que a gente trabalhou nas outras séries. Então, eu posso ter trabalhado, né, enquanto professor, na aula de educação ambiental, ou professor de geografia, no sexto ano, no ano 2023. Aí eu estou com um aluno do sexto ano. Chega lá no nono ano, eu quero saber o que aquele aluno já viu, né? Então, lá, olha, lá no ano de 2023, no ano de 2025, 2026, eu vi que os alunos já trabalharam isso, né? O que eu posso fazer a partir daquilo? Então, é um banco de dados que fica muito eficiente para isso, né? Nós formatamos todo esse banco de dados e nós entregaremos aqui, né, para vocês esse banco de dados formatado, que ele não está travado, não está fechado. Vocês poderão aí trabalhar da melhor maneira que vocês quiserem organizar, tudo bem? Aqui você faz, joga lá os dados e depois você imprime os relatórios. Aí você pode imprimir os relatórios físicos. Esses relatórios físicos são aqueles que a gente vai distribuir na escola para os professores que trabalharão com educação ambiental nos segmentos escolares, né? Então, vai ser necessário uma organização de alguém concentrar todo esse material, organizar esse material, né? Grupos de professores que produzirão esse material e, à medida que for trabalhando e produzindo esses materiais, daquele ano, imprime-se e entrega para o professor. Do ano 2024, atualiza-se, imprime-se e entrega-se aos professores. Dessa forma, nós vamos ter aí um pouquinho de trabalho nesse início, mas nos anos subsequentes, o trabalho vai estar muito agradável e muito tranquilo de fazer, né? Como nós falamos no aula anterior, a aula 9, né? No começo, né, vai dar aquela sensação meio que de travamento, né? Longe de ser um serviço burocrático, é necessária, né, essa organização toda, mas nos próximos anos e segmentos a coisa vai estar muito mais tranquila e eficiente, né? Desde julho, maio, nós passamos alguns exemplos desses formulários para o colégio, do qual nós conversamos algumas vezes e tivemos uma positividade muito grande quanto a esse método de organização desses trabalhos, né? Uma vez acumulando só em Word, teria que fazer praticamente um trabalho manual de garimpar aí a produção de materiais que já foram trabalhados e tal, e seria muito mais trabalhoso, né? Nesse sentido, a gente consegue organizar a educação ambiental de uma maneira mais eficiente. E, claro, que, né, no processo todo aí, vocês tendo uma ATI, aí vocês poderão organizar de formas, inclusive, melhores que essas, né? Essa é a nossa primeira sugestão, ok? Todo esse material consta, todas as nossas aulas constam dos links aqui, né, no nosso e-book. Queremos aí agradecer vocês por estar conosco nesse processo todo, nessas videoaulas. Alguns de vocês estiveram conosco durante a formação,
grande parte não tivemos o prazer aí de conhecer, mas estaremos aqui nessa nossa parceria que não acaba nesse momento. Esta é só a nossa primeira fase de implantação do projeto e que nós queremos muito acompanhar vocês e participar aí desse desenvolvimento da educação ambiental no Colégio Harmonia. Muito obrigado, ótimo ano de 2023 para vocês e vamos estar juntos. Até logo, tchau, tchau.